Boa noite, turma. Tudo bem? Espero que todos estejam bem aí, se cuidando para que a gente possa voltar o mais rápido possível para a sala de aula. E sem muita enrolação, eu já vou começando aqui o conteúdo, que a gente vai ter alguns slides aí. Então vamos lá. Objetivo da apresentação de hoje. Hoje, inicialmente, vou falar sobre os principais softwares de simulação de circuitos elétricos. Na sequência, um comparativo entre simulação e teoria. E um segundo comparativo entre simulação e prática. Então, uma definição aí básica de simulação computacional é basicamente assim, uma ferramenta que apresenta modelos matemáticos e esses modelos matemáticos eles são capazes de descrever o funcionamento de alguma máquina, o funcionamento de algum componente, certo? O funcionamento de um processo, de um comportamento, de um sistema automatizado, certo? Então, uma ferramenta de simulação é basicamente isso. Modelos que trazem equações matemáticas, muitas vezes, associados a certos diagramas e a certos modelos geométricos, né? E dentro de cada um desses modelos geométricos nós temos aí uma equação, um conjunto de equações que rege o seu comportamento. Muito bem. Então, em termos de simulação do mundo real, né, o que nós temos aí disponível, nós temos aí prototipagens, né? Aqui nós temos dois modelos. Eu tenho o sistema, por exemplo, vai fazer um controle, né, um controle marítimo, por exemplo, e nesse caso aqui é um sisteminha que vai fazer um controle de aeronave ou de algum meio de transporte, né? Aqui em cima nós temos um sistema de simulação através de maquetes. E aqui do lado esquerdo seria a simulação através de simuladores computacionais, que é o foco da nossa aula, né? Nós já trabalhamos bastante, né, com simuladores. Partimos aí do Multisim. Nós vamos falar um pouco de simulação computacional. Muito bem. Então, quais são as vantagens, né? O simulador computacional, ele é muito mais didático, né? Ele é bom para o ensino, estudo e transmissão de conhecimento, porque muitas vezes o que se vê na teoria, se não aplicado de forma prática, né? Isso acaba sendo uma teoria que fica muito no vazio, né? Você não tem uma certa noção da aplicação daquilo na prática, efetivamente. Agora, se você tem um sistema muito complexo, muitas vezes você não vai conseguir trabalhar de forma prática, né? Aqui tem um exemplo, né, de um robô, né, que estaria lá em Marte, né, fazendo algum tipo de exploração. E esse robô ele é modelado através de simuladores. Então, as simulações computacionais ela incentiva fortemente pesquisa científica, né? Entendimento de diversos fenômenos físicos. Utiliza-se também para projeto de produtos, previsão de falhas e entre muitas outras coisas, né? Os simuladores eles são muito versáteis. Você consegue com apenas um simulador criar um sistema que é simples e outro sistema que é mais complexo, né? E muitas das vezes a possibilidade de integração de dois simuladores, o que também é muito interessante para projetos de automação, por exemplo. Aqui nós temos algumas razões para a utilização de softwares específicos, né? Então, circuitos muito complexos, né? É muito mais fácil simular um circuito complexo do que montar o circuito e na hora de ligar o circuito na energia, sair explodindo tudo, queimar os componentes, sendo que no simulador o máximo que vai acontecer é um stop, né? Vai parar a simulação, vai aparecer algum erro de simulação e pronto, você conserta e roda de novo, né? Na prática não, na prática se queimou os componentes, se houve algum tipo de dano, falha aí nos elementos,
dificilmente você vai repor na hora, né? Ou vai até repõe, mas com custo muito maior. Nós temos também a dificuldade de representação no mundo real, né? Então, muitas coisas, né? Muitos protótipos, robôs, né? Alguns foguetes, muito mais fácil você fazer um modelo no sistema de simulação computacional do que efetivamente já produzir, né? Até porque existem muitas possibilidades de erro, né? Então, se você executar já de cara, talvez seja necessário reproduzir, né, esse projeto muitas vezes para que dê certo em algum momento. E aqui tem a diminuição do custo do projeto, obviamente, conforme já citei, né? Se simulou, deu erro, para a simulação, altera o que tem que alterar ali e volta a simular, até dar certo. E a aprendizagem via softwares, tem muitas outras aqui razões para a utilização de softwares, né? As vantagens são inúmeras, mas uma que eu acho bem relevante é a questão do custo, né? Então você chega e monta uma placa, pô, minha placa tá funcionando, beleza, só que você deixou ligado lá por 1 hora, por exemplo, um componente entrou em sobrecarga, queimou sua placa, puxa, qual foi o seu custo, né? Agora, se você colocar no software, você pode ver, pô, tá tendo algum tipo de sobrecarga, né? Tá tendo um pico de corrente, o que que tá acontecendo, né? Será que isso daí na prática não vai queimar algum componente, né? Ou algum circuito impresso, né? Então é interessante você ter isso em mente. Esse é o primeiro simulador que a gente estava começando a trabalhar no semestre, que é o Multisim, né? Então o Multisim a gente já viu um pouco, né, das suas funcionalidades, né? E basicamente ele é um software que ele é capaz de simular circuitos básicos, né, conforme os foram vistos aí no início do semestre. E também podemos fazer prototipagem de placas, né? Aparece aqui o protótipo, como se ficaria a placa real, né? Um 3D. E nós conseguimos montar ali as trilhas, as ilhas, fazer o dimensionamento, né, da espessura, né, dessas linhas, a largura e tudo mais. Tem também o osciloscópio, é bem interessante, porque o osciloscópio é bem próximo ao que nós temos na escola, né, o Tektronix, também interessante. Um outro software que a gente trabalha muito, né, muito conhecido, né, muito utilizado aí no setor técnico, até por alguns engenheiros, é o Proteus. Tá? O Proteus ele é uma outra ferramenta, né? Ele tem muitos componentes reais, né? Então você chega lá, eu quero trabalhar com BC548, digita lá na biblioteca do Proteus, já vai aparecer o BC, você conecta aqui no circuito, por exemplo, o BC548 seria um transistor, né? Então você já conecta aí, já no esquemático aparece o transistor, você clica numa outra aba do software, ele já puxa o componente real, em 3D, certo? Então se você quiser fazer uma prototipagem em placa, você já tem uma noção de qual a aparência do componente, a distância entre os terminais, e assim por diante. Então o Proteus também é bem utilizado. Eu coloquei o PSIM aqui, mas o PSIM já é para algo mais complexo, né? Quando a gente vai fazer um sistema de controle, malha aberta, malha fechada, né? Uma automação de um sistema elétrico, pode ser um sistema de conversor de potência, um sistema com inversor de frequência, controle de velocidade e torque de máquinas. Então tudo isso daí a gente observa de forma gráfica e trabalha-se muito com um diagrama de blocos, né? nesse software. Então é um software muito mais focado para engenharia, porque daí tem muita análise gráfica, tem a análise das características intrínsecas de cada um dos componentes, né, dos semicondutores. Então é um software disponível, né, para se trabalhar com projetos, mas ele é muito mais focado em projetos complexos, né, de alta complexidade. Assim como o MATLAB. MATLAB é MAT por quê? Modelador matemático de um sistema de laboratório, tá? Então tem um sisteminha
laboratorial lá, por exemplo, de um motor. Então, no MATLAB existe um modelo matemático de um motor de corrente contínua, de motor de indução, de motor síncrono, certo? Apenas um exemplo, né? Então, ele trabalha muito com gráficos também, aqui 3D, gráfico 2D, né? Com 3 eixos, 2 eixos. Trabalha-se muito com programação também, né? Então, quero executar um determinado procedimento. Eu vou lá e crio um script, né, que a gente chama. E nesse script ele gera determinados códigos que você pode fazer uma interação dentro do simulador, que o MATLAB ele tem uma área para simulação, ele tem uma outra área para modelamento matemático. Então você consegue fazer a interação de um sistema matricial, por exemplo, que vocês viram no estudo de leis de Kirchhoff, com o sistema de controle, área fechada, controle PID, que vocês irão estudar mais à frente, né? Que é uma metodologia de automação, né? Para automatizar qualquer processo. E aqui nós temos a simulação versus a teoria, né? Temos um comparativo. Então vamos lá. A simulação deve ser condizente com a teoria, isso é óbvio, né? Então, se eu tenho um modelo teórico que faz uma coisa, jogo na simulação e tenho um resultado totalmente oposto, tem coisa errada, né? Tem que ser, no mínimo, próximo. O comportamento do simulador deve respeitar o procedimento que um humano faria ao realizar a análise teórica do circuito. Sim, né? Então, se o simulador está lá, eu jogo, por exemplo, aqui um circuito de série, né? Se eu resolver na unha, aparece que é a corrente, né? Eu consigo calcular as quedas de tensão e tudo mais. No simulador, não vai aparecer esse procedimento, porque isso daqui é a gente fazendo na mão, na teoria. Mas vai aparecer de forma gráfica, tá? Então pode aparecer através de um gráfico ou através de uma tabela, né? Os valores. E dentro do próprio esquemático, muitas vezes tem osciloscópio ou multímetro, né? Que a gente consegue simular. Deve apresentar flexibilidade para o estudo de fenômenos diferentes, obviamente, né? Se eu tenho um fenômeno, por exemplo, de aumento de temperatura em um determinado componente ou uma determinada máquina, eu tenho que conseguir identificar, por que está aumentando a temperatura? Se eu fizer uma ligação prática, isso daí não vai acontecer? Vai. Então, o simulador tem que ter, no mínimo, algum indicador que demonstre esse tipo de fenômeno. E, no mínimo, último item aqui, no mínimo uma biblioteca com componentes ideais. Né? Por que componentes ideais? Porque o componente, se eu tiver, por exemplo, um transistor, como eu citei lá no caso do Proteus, BC548, ele é um transistor de sinais, ele não é um transistor que vai ser utilizado, por exemplo, no inversor de frequência, né? Ele é um transistor muito mais utilizado para controle. Então, se eu digitar lá, por exemplo, na biblioteca do Proteus mesmo, que seja, transistor, deve aparecer um componente que é apenas um transistor. Você clica nele, o que tem para mudar? Ele tem beta idealizado, ele tem queda de tensão de 0,7 cravado, entendeu? Não tem nada que foge do que nós vemos na teoria. Por quê? Porque se eu tiver só componentes reais, eu não consigo ter um início do estudo em cima daquela base teórica, porque sempre que nós falamos, por exemplo, em semicondutores, nós temos uma queda de 0,7 para silício, né? Muito bem. Então, se eu chegar aqui no simulador e o meu componente, o transistor, tiver uma queda de 0,5, por exemplo, não faria muito sentido, né? Pelo menos inicialmente. Então, nesse caso, deve-se ter aí pelo menos uma biblioteca de componentes ideais, que são aqueles componentes que são idênticos ao que nós teríamos na teoria. E por fim, aqui a simulação versus a prática. Nós temos que a simulação ela não é totalmente condizente com a prática, óbvio. Se eu tenho um modelo lá de um BC548,
quando o cara for confeccionar para mim, talvez ele não vá conseguir manter exatamente aquelas características, né? Porque depende da máquina, a máquina tem uma certa tolerância, às vezes a qualidade do elemento semicondutor não está a melhor possível, né? Então, isso daí é algo que pode acontecer de fato, né? A semelhança entre a simulação e a prática depende da qualidade dos modelos dos componentes empregados, sem dúvida alguma, né? Então, se eu tenho, por exemplo, pode ser um transistor de novo, um transistor que ele é modelado de forma idealizada, ele deixa aí de trazer características de coeficiente de temperatura, por exemplo, né? Tem uns transistores que têm coeficiente positivo, outros que têm coeficiente negativo. Então, como que isso vai influenciar no circuito, né? No funcionamento efetivo do circuito? Isso daí pode estar modelado ou não, depende da qualidade do simulador. A simulação pode auxiliar a prever comportamentos desejados e indesejados na prática. Do meu ponto de vista, o que mais interessa para a gente é isso daqui, ó, comportamentos indesejados, comportamentos espúrios. Porque tudo aquilo que a gente não quer que ocorra na prática, nós devemos testar, né? Puxa, e se na prática eu fizesse isso? Vamos ver no simulador? Pô, o simulador travou, né? Daí fecha o simulador. Puxa, isso daqui me parece ser algo não tão coerente, né, com a funcionalidade daquele circuito. Provavelmente vai ter queimado alguma coisa, né? Trava o simulador, ou se o simulador dá um erro antes mesmo de simular, significa que ocorreu aí algum fenômeno indesejado, tá? Então esse daqui é um dos motivos que eu gosto bastante também de estar trabalhando com simulação, né? Projetos, eles são muito úteis quando eles funcionam. Se eles não funcionarem, né, por que eu devo executá-los? Então essa noção de fenômenos desejados e indesejados, ou que pode efetivamente acontecer e não acontecer, é algo importante de se ter em vista. Que o simulador, ele é uma ferramenta indispensável em determinadas fases de projetos, como concepção de circuitos, estudos e testes iniciais, simulação de circuito projetado, desenho de placas de circuito impresso, 3D, etc., ajustes no protótipo e otimização dos circuitos. Tudo isso, basicamente, que vocês viram na disciplina de MCE, né? Em MCE não tinha que desenhar trilha, verificar a espessura de ilha, né, para fazer o furo para determinados componentes. Se você vai trabalhar com resistor, você não precisa fazer um furo gigante. Se você vai trabalhar com relé, por exemplo, o furo já tem que ser maior, o espaçamento é diferente, né? Tudo isso a gente consegue observar no modelamento 3D, por exemplo, né, de uma prototipagem de circuito qualquer, tá? Então, pessoal, é isso daí, tá? Na aula de hoje a gente vai ficar por aqui. Eu estou disponível aí para perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, né, queira conversar comigo, estarei disponível no chat, tá? No chat da turma. E lá para a última aula, na última hora, na hora final da aula, eu disponibilizo uma lista de exercício. Tá certo? Até!